Eu quero convidar os amados amigos a abrirmos em Mateus capítulo 1. O tema é a encarnação, da graça, ou a encarnação de Deus, Deus encarnado, na verdade a encarnação de Deus é o tema da mensagem. E eu quero ler em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 24, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo defamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Guarde essa palavra. O que quer dizer Deus conosco? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Esse estudo, a encarnação de Deus, nos traz 3 pontos. Vou meditar apenas em 3 pontos, não vamos nos aprofundar, porque esse estudo faz parte de uma sequência que nós fizemos aqui de 4 anos. Estudamos todos o livro de Mateus e nós fizemos esse material, nesse livro aqui, o Evangelho de Mateus, que a gente mesmo compilou, digitou. Ainda não publicamos, mas ele é bastante rico e eu quero trazer esse tema, a encarnação de Deus. 3 pontos não são importantes pensar aqui. Primeiro, Jesus, o Deus encarnado, foi concebido pelo Espírito Santo. Precisamos entender essa expressão quando no texto que lemos diz que o que nela é gerado pelo Espírito Santo, como tem no versículo 18. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa expressão tem que ser guardada. E no versículo 20, o que está nela é gerado, é concebido pelo Espírito Santo. Então, Jesus é o Deus encarnado, gerado pelo Espírito Santo. Se fizermos um DNA, se pudéssemos fazer na época um DNA de Jesus, com quem seria? Seria o DNA de Maria? Seria o DNA de José? Não. Não teria nada do DNA de Maria e nada do DNA de José. Porque ele foi gerado, concebido pelo Espírito Santo e enxertado, colocado no ventre de Maria. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos que entender que essa geração do Espírito Santo é divina. Por isso que Jesus é 100% Deus. 100% Deus. A expressão que muita gente lê na Bíblia sobre Paracletos, que a gente às vezes fica em dúvida sobre como é que o Espírito Santo gerou Jesus. A palavra Paracletos, no original, não é uma figura masculina. A palavra Paracletos é um termo feminino. É um termo feminino. Portanto, é a Paracletos. A pessoa feminina de Deus gerou.
a Jesus. E essa geração dessa pessoa feminina, Paracleto, é a pessoa de Jesus, e para nascer, conforme as promessas, as profecias de Deus ou dos profetas que fizeram acerca do Messias, teria que nascer de uma mulher. E por isso, essa geração do Espírito Santo, da pessoa feminina de Deus, que é Paracletos, a Paracletos, foi colocado dentro do ventre de Maria. Tem outro termo também que eu aprendi com a Valnice Milhomes, uma grande pregadora do Evangelho, quando ela explicou em uma das suas mensagens que El Shaddai é uma expressão, muitas às vezes apenas diz que El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus que supre, né? O Deus que supre. Mas, acima de tudo, a Valnice Milhomes ela trouxe uma interpretação muito interessante sobre esse termo El Shaddai. Significa o Deus que amamenta. Portanto, não podemos olhar Deus apenas como uma figura masculina, mas o Deus Trindade, ele tem a figura masculina, mas também tem a figura feminina na pessoa da Espírito Santo, né? Da Paracletos, como diz o termo original. Ah, pastor, mas na língua portuguesa é Paracletos. Sim, meu filho, as línguas elas mudam gêneros. Quando eu estudei francês, uma das coisas que eu tive que aprender aqui no português é o mar, mas em francês é la mer. La mer é feminino, o mar no francês é feminino. Como Paracleto, mesmo no português sendo masculino, mas no original é uma palavra de gênero feminino. Portanto, o DNA de Jesus não tem nada com o DNA de Maria, não tem nada do DNA de José. Qual o DNA de Jesus, então? Se ele era 100% Deus, mas também 100% homem, tinha um DNA. Romanos responde, né? Romanos responde, quando diz que Jesus é o novo Adão. Assim como Adão foi gerado por Deus, criado por Deus, que foi criado por Deus sem pecado. Por que sem pecado? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em vontade, em criatividade, em muitos atributos foi colocado em Adão. Inclusive também um atributo da moral, porque Adão não tinha pecado. O pecado surgiu após a queda. A tentação chegou e Adão caiu. Surgiu-se o pecado. Portanto, o DNA de Jesus é semelhante, é chamado de novo Adão, como pista para dizer que assim como Adão não tinha pecado, Jesus foi criado sem pecado. Porque se Jesus tivesse o DNA de Maria, o DNA de José, Jesus teria pecado. Porque todos os nascidos de mulher nascem sob o pecado. Por que Jesus é nascido de mulher e nasceu sem pecado? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Porque o DNA de Jesus é o DNA de Deus. É a genética, né, de Deus. Por isso que ele é chamado de primogênito. A palavra primogênito significa não apenas o primeiro a nascer. Não apenas esse significado primordial, né? Primogênito, o primeiro a nascer. Mas primogênito significa o primor da genética, o primeiro do gênero, ou o maior do gênero, ou a primeira genética, o primeiro DNA, que é o DNA de Adão. Portanto, Jesus tinha o DNA de Adão. E Jesus provou que Adão, tendo um DNA sem pecado, poderia não ter pecado. Quando Adão pecou, o seu DNA foi corrompido. E toda a natureza humana foi corrompida. E Adão começou a envelhecer, adoecer e morrer. Como todos os homens nascidos sob pecado. Por isso que o sacrifício da cruz só foi possível ser pago por Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Qualquer outro nascido de mulher, com DNA humano, a partir do pecado, depois de Adão, todos
estavam condenados à morte. Portanto, a encarnação de Deus, primeira revelação que nós temos que fazer sobre a encarnação de Deus, que Jesus, o Deus encarnado, ele foi concebido pelo Espírito Santo, dando a Jesus uma natureza do DNA divino, sem ter nada do DNA de Maria e nada do DNA de José. Foi colocado, esse Jesus criado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, foi colocado dentro do ventre de Maria, como uma barriga de aluguel. Amém? Que você tenha entendido esse primeiro ponto. O segundo ponto sobre a encarnação de Deus é que Jesus foi concebido como o Salvador messiânico, conforme as promessas que diz o texto sobre esse ponto. Quando fala, no versículo 21, que Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, concebido sem pecado, porque não tinha um DNA nem de José e nem de Maria, ele está dizendo que Jesus significa o Salvador, iria salvar, a promessa iria se cumprir em Jesus Cristo como o único capaz de salvar a humanidade. O único capaz de executar esse propósito de restauração daquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou e tudo que foi atingido pelo pecado e tudo que foi atingido pela influência maligna, né, será restaurada na cruz do Calvário, e foi restaurada na cruz do Calvário. Por isso que a palavra diz lá em Colossenses que o Senhor restaurou tudo que há no céu e tudo que há na terra. Amém? E essa visão, nós iremos perceber plenamente isso apenas na hora da salvação, da glorificação, do arrebatamento da igreja e depois do juízo final, quando a nova Jerusalém descer a esta terra, tudo será restaurado. Porque Satanás não vai destruir nada, não vai atrapalhar o plano de Deus em nada. Deus vai restaurar tudo, inclusive o Éden. O Éden será restaurado. Como será essa restauração do Éden? Não vou entrar em detalhes, mas só uma breve observação. A nova Jerusalém, que vai descer, que vai vir para essa terra restaurada, essa nova Jerusalém é uma outra palavra para dizer Éden. O que Deus criou, conforme o propósito de Deus, da humanidade viver num Éden perfeito e sem pecado, será restaurada. Amém? Quando? Depois do milênio, depois do juízo final, quando tudo for restaurado no céu, tudo vai ser restaurado na terra, então a nova Jerusalém vai descer e Deus vai habitar conosco aqui no Éden. Porque o problema do Éden, que Adão caiu, foi porque Deus ele se manifestava aqui na terra, sempre no pôr do sol, no entardecer, para fazer companhia a Adão durante toda a noite. Mas agora não. A Bíblia diz que não haverá mais noite e que Deus não se afastará mais de perto do homem. Porque a presença de Deus nos iluminará com a sua glória. Amém? Portanto, o Salvador messiânico é a promessa cumprida, né, do Deus encarnado em Jesus Cristo. Amém. O terceiro ponto, que também está nesse texto, é quando diz que Deus que Jesus é chamado também de Emanuel, como diz no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por que o texto iria chamar Jesus o anjo, avisando José que o nome daquele menino gerado por Maria, mas concebido pelo Espírito Santo, né, dentro do ventre de Maria, aquele menino, ele iria se chamar Jesus. Mas logo no mesmo texto, na mesma sequência, diz que ele será chamado também de Emanuel. Qual é o propósito disso? Para declarar que esse Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele
não iria abandonar mais a humanidade, que daquele momento em diante, todos nós iríamos ter a presença de Deus nas nossas vidas. Você não está sozinho, Deus está contigo, Deus encarnado.